O sangue começa a descer, e você não tem nada para conter isso. Nenhum absorvente, nenhuma privacidade, nenhum remédio para a dor, nenhuma escolha além de continuar. Você tem 13 anos. Acabou de menstruar pela primeira vez. E ninguém, absolutamente ninguém, vai te ajudar da forma que você esperaria. Você acorda como uma mulher comum na Europa do século XIV. Não uma rainha, não uma santa canonizada, não uma dama com véu bordado. Uma mulher comum, numa vila comum, num corpo que acabou de lhe dar a notícia mais inconveniente possível para uma manhã de trabalho. O colchão onde você dormiu é feito de palha prensada. Debaixo de você, uma mancha escura e úmida que já esfriou durante a noite. Você sente o frio dela antes mesmo de abrir os olhos. Você levanta devagar. O cômodo tem uma janela pequena, sem vidro, menos apenas uma abertura coberta por um retalho de couro curtido. O vento de outubro entra por baixo da porta e sobe pelo chão de terra batida direto para os seus pés descalços. Não existe banheiro. Não existe pia, não existe espelho, não existe privacidade. Existe um balde de madeira, uma tira de pano velho dobrada sobre um banco e um poço comunitário a 100 metros daqui, onde outras pessoas já estão acordadas, já estão buscando água, já estão te vendo. Esse é o seu mundo. E agora, com o sangue descendo pela sua perna no frio da manhã, você precisa descobrir o que fazer, exatamente como sua mãe fez antes de você, e a mãe da sua mãe fez antes dela, sem manual, sem explicação e em completo silêncio. Quando as pessoas pensam na Idade Média, geralmente imaginam uma coisa: castelos de pedra, cavaleiros com armaduras reluzentes, damas com longos véus passeando por jardins floridos enquanto alguém toca alaúde ao fundo. Talvez um mercado colorido com especiarias e tecidos. Talvez uma festa de colheita com danças em círculo. A higiene feminina nesse cenário simplesmente não existe. É ignorada, é invisível, é conveniente demais para ser mencionada. A realidade era completamente diferente. Cerca de 90% da população europeia medieval era camponesa. Isso significa que a grande maioria das mulheres acordava antes do sol, trabalhava nos campos, cuidava de animais, carregava água pesada, preparava comida para famílias inteiras. E fazia absolutamente tudo isso com o corpo sangrando, sem nenhum produto desenvolvido para isso, sem nenhuma estrutura de suporte e, frequentemente, sem sequer ter a liberdade de falar sobre o assunto abertamente. Porque menstruação, na Europa medieval, era um tema rodeado de tabu e superstição e, dependendo de quem você perguntasse, de medo real. E é exatamente aqui que começa o que ninguém te contou. Os livros de história falam sobre guerras, sobre fome, sobre a peste negra. Falam sobre reis e papas e tratados e batalhas. Às vezes falam sobre mulheres menos, mas quase sempre como figuras secundárias, definidas por quem elas amavam, perderam ou serviram. O que ninguém te conta é o seguinte: existia uma guerra que acontecia todos os meses, em silêncio, dentro do corpo de cada mulher daquele tempo. Uma guerra contra a dor, contra a infecção, contra o julgamento, contra a exaustão, contra a invisibilidade. Uma guerra que ela travava sem armadura, sem exército, sem aliados e muitas vezes sem nem mesmo um nome para o que estava sentindo. Esse vídeo é sobre essa guerra. Não vou romantizar. Não vou exagerar para chocar. Vou apenas te mostrar o que os registros históricos, os textos médicos medievais, os relatos de mosteiros e os estudos arqueológicos recentes nos dizem sobre como era de verdade viver nesse corpo, nesse tempo. Então, o que você usava? A resposta curta é tecido. A resposta longa é mais complicada do que parece. Na maioria das regiões da Europa medieval, mulheres das classes trabalhadoras usavam pedaços de tecido, geralmente linho grosso ou lã, dobrados e presos entre as pernas. O método exato variava de região para região, de família para família, de geração para geração, porque não havia instrução escrita, não havia padrão, não havia produto. Havia o que sua mãe tinha feito, e você fazia igual.
Algumas mulheres amarravam o tecido com uma fita fina ao redor da cintura, prendendo-o por baixo do vestido. Mas atenção, não havia calcinhas. Esse item de vestuário simplesmente não existia para mulheres medievais comuns. A maioria usava apenas o tecido posicionado sob o vestido, sem nenhuma fixação real. Pense nisso por um momento. Você está agachada num campo de trigo colhendo espigas. Você está carregando um fardo pesado de lenha pela trilha de barro. Você está ordenando uma vaca às 4 da manhã. Você está servindo comida numa taverna cheia de homens. E sob suas roupas, um tecido frio, úmido, pressionado contra a pele por horas, sem impermeabilidade, sem fixação, sem nenhuma tecnologia além da sua própria tentativa desesperada de mantê-lo no lugar. É tudo o que existe entre você e o constrangimento absoluto. Em dias de fluxo intenso, e eles eram frequentemente mais intensos do que os de hoje, porque a maioria das mulheres não tomava nenhum tipo de contraceptivo e ovulava e menstruava com mais regularidade e com volume maior, esse tecido era completamente insuficiente. Escorria, manchava a roupa externa. Em dias ruins, chegava a parte de baixo do vestido. E o vestido era caro. Era uma das poucas posses de valor real que uma mulher camponesa possuía. Manchá-lo não era apenas constrangedor. Era uma perda material concreta, num tempo em que perdas materiais podiam significar fome. Isso sem falar no cheiro. O tecido usado precisava ser lavado, mas você não tinha acesso à água quente disponível, a sabão de qualidade ou a uma área privada para estender roupas íntimas. A lavagem acontecia no mesmo poço, no mesmo riacho, no mesmo local onde toda a vila buscava água e socializava. A privacidade era quase zero. E no inverno, o tecido lavado não secava. Você o reutilizava ainda úmido. Frio, pesado, grudado contra a pele, por horas a fio, no frio que não ia embora. Enquanto você tentava resolver o problema prático do tecido, as vozes ao redor tinham suas próprias explicações sobre o que estava acontecendo com você. E nenhuma delas era gentil. Você cresce ouvindo que esse sangue é impuro, que o que sai do seu corpo contamina, que o problema não é a sua dor, é você. O médico da cidade mais próxima, se você chegasse a vê-lo, o que provavelmente nunca aconteceria, te diria a mesma coisa, mas com palavras maiores. Ele falaria em equilíbrio dos humores, em sangue corrompido, em purga necessária. Diria que contato com esse sangue pode fazer o vinho azedar, as plantas murcharem, o ferro enferrujar. Isso não era folclore de aldeia, era ensinado em universidades. Era considerado ciência. E quando você sentia cólicas intensas, quando a dor chegava em ondas e te dobrava sobre o trabalho, a explicação que recebia não era sobre o seu corpo funcionando. Era sobre o seu caráter. Você estava pagando por algo. Havia fraqueza em você. Havia impureza. Havia, talvez, pecado. A igreja dizia que você não podia entrar no templo nesses dias. Não podia tocar nos alimentos que seriam conservados. Não podia participar de certos rituais da comunidade. A igreja dizia que você não podia entrar no templo nesses dias. Não podia tocar nos alimentos que seriam conservados. Não podia participar de certos rituais da comunidade. Você não era vista como alguém com dor que merecia atenção. Era vista como temporariamente suja. E ninguém, nenhum padre, nenhum marido, nenhum curandeiro perguntava se doía. Porque já sabiam a resposta que dariam se você dissesse que sim. Vamos falar diretamente sobre a dor. Você sente a cólica chegando antes mesmo de ela estar no auge. Uma pressão baixa no abdômen que vai apertando, apertando, até virar uma contração que sobe pelo seu centro, como um punho se fechando de dentro para fora. Hoje você saberia que isso tem nome, que existe uma razão fisiológica, que existem substâncias no seu corpo que fazem o útero contrair e que em algumas mulheres esse processo causa dor leve e em outras causa dor severa o suficiente para induzir náuseas, tontura, desmaios. Você não sabe nada disso. Você sabe apenas que dói. Os remédios que existem são base de ervas e alguns deles funcionam de verdade, em certa medida.
o absinto, a camomila, o gengibre. As parteiras e curandeiras carregavam esse conhecimento há gerações, passado de mulher para mulher em voz baixa, porque escrever sobre o corpo feminino era coisa de suspeitos e hereges. Mas ter acesso a uma curandeira depende de ela existir na sua vila, de você poder pagar ou ter algo para trocar. De a igreja ainda não ter a perseguido por praticar o que, com o tempo, passou a ser chamado de feitiçaria. Então, para a maioria das mulheres, a resposta para a dor é trabalhar com ela. Você se curva sobre o arado. Você carrega o balde. Você amassa o pão com os punhos. E quando a cólica chega, aquela contração que aperta e não solta, que irradia para as costas e desce pelos quadris, você para por um segundo, respira o ar frio e continua. Porque a colheita não espera, os animais não esperam, os filhos não esperam. Existe um texto do século XIII, escrito por um monge cronista, que descreve mulheres camponesas trabalhando nos campos durante seus ciclos como prova de sua resistência natural. Ele não via isso como crueldade. Via como admirável. Como se a dor engolida em silêncio fosse uma virtude, e não uma violência estrutural que nunca recebeu esse nome. Mas a dor era apenas o primeiro problema. O segundo problema era a infecção. O tecido frio e úmido pressionado contra o corpo durante horas, às vezes um dia inteiro, porque não havia momento ou lugar para trocar, criava um ambiente quente, fechado, sem circulação de ar, extraordinariamente favorável para o crescimento bacteriano. Infecções vaginais e urinárias eram comuns, extremamente comuns. Isso está documentado nos poucos registros médicos que chegaram até nós, e nas análises forenses de esqueletos femininos medievais, que mostram evidências de inflamações pélvicas crônicas em mulheres que morreram jovens. O problema é que, sem diagnóstico e sem antibióticos, uma infecção urinária comum podia, em poucos dias, progredir para os rins. Uma infecção vaginal podia se transformar em doença pélvica inflamatória. E a doença pélvica inflamatória não tratada pode levar à infertilidade, à sepse, à morte. Você não sabe o nome de nada disso. Você sabe apenas que dói ao urinar. Que há um desconforto interno que queima. Que há um odor diferente, que te envergonha, que te faz querer se afastar das pessoas. Você vai até a curandeira da vila, se houver uma. Ela te dá uma infusão. Às vezes funciona. Às vezes, o corpo cura sozinho. E às vezes não. Se a infecção chegar ao sangue, a medicina disponível não tem ferramentas para te salvar. Você vai morrer com febre alta num colchão de palha e a família ao redor vai atribuir isso à vontade de Deus, sem saber, sem poder saber, que um simples tratamento teria te mantido viva. E há um detalhe que precisa ser nomeado. A água usada para lavar o tecido menstrual vinha do mesmo poço onde se banhava, onde se lavava roupa, onde às vezes os animais bebiam. Água contaminada, com bactérias, com parasitas, usada para lavar o tecido que voltaria ao contato direto com a área mais vulnerável do seu corpo, todo mês, sem que ninguém ao redor soubesse o suficiente para mudar isso. Agora imagine um dia completo. Você acorda antes do amanhecer. Há uma camada fina de gelo na superfície da água no balde. É novembro. Você veste suas roupas, o mesmo vestido de lã escura de todos os dias, com o tecido posicionado sob ele. O tecido está frio e úmido da noite, pressionado contra a pele. Você não tem outro para substituir ainda. Em algum momento da manhã você precisa trocar o tecido. O fluxo está intenso. Não pode esperar. Mas onde? Não há banheiro. Não há cabine. Não há nenhum canto com porta. Você localiza um ângulo morto atrás do celeiro, ou um arbusto denso na borda do campo. Você faz o que precisa ser feito de cócoras na terra fria, com as mãos nuas, no vento, tentando não manchar o vestido, tentando ser rápida, tentando não ser vista. O tecido usado não pode ser largado ali. Se alguém encontrasse, seria humilhação pública. Você o embrulha em outro trapo e o carrega junto ao corpo pelo resto da manhã até ter acesso ao balde para lavá-lo. O pano pesa mais do que deveria, e você sente isso a cada passo.
Depois, você continua. Você carrega lenha. Você conserta um cercado. Você cuida dos filhos. Você prepara o jantar. Você deita exausta. E amanhã você faz tudo isso de novo, por 5 dias, talvez 6, às vezes 7, todo mês, por décadas. Existe um grupo de mulheres medievais que merece atenção especial nesse contexto: as freiras. As comunidades monásticas femininas eram, paradoxalmente, alguns dos únicos lugares na Europa medieval onde havia alguma estrutura de cuidado com o corpo feminino. Registros de alguns conventos mostram provisões de tecido para as irmãs durante o ciclo. Trabalho mais leve nesses dias. Ervas medicinais cultivadas especificamente para alívio de cólicas. Isso era exceção rara, não regra. Para a imensa maioria das mulheres, não havia folga. Não havia estrutura. Não havia nenhum reconhecimento de que o corpo estava passando por algo que merecia qualquer acomodação. E havia algo ainda mais obscuro. Mulheres que trabalhavam como servas em casas nobres simplesmente não podiam demonstrar que estavam menstruadas. E havia algo ainda mais obscuro. Mulheres que trabalhavam como servas em casas nobres simplesmente não podiam demonstrar que estavam menstruadas. Manchar as roupas de cama da senhora, ou deixar qualquer evidência visível nos ambientes que cuidava, podia resultar em punição, humilhação pública ou demissão imediata. Então, elas faziam o impossível parecer normal. Elas sorriam, elas serviam. Elas carregavam bandejas de prata com as mãos que doíam e o abdômen que doía e os pés que não paravam e ninguém ao redor notava nada. Porque elas haviam aprendido desde cedo que o corpo não podia ser um problema para quem as empregava. Podia ser um problema apenas para elas mesmas, e em silêncio. Agora preciso te falar sobre algo que os livros de história quase nunca mencionam. Hoje nós chamamos isso de endometriose. Na Idade Média, não havia nome, diagnóstico ou tratamento. Havia apenas a dor. Uma dor que voltava todo mês, na mesma hora, com a mesma força, e que ninguém ao redor levava a sério. Uma dor que chegava em ondas longas e profundas que não passavam com respiração, com posição, com nada. Que irradiava pela lombar e descia pelas pernas. Que, em casos severos, fazia a pessoa perder a consciência no meio do campo, no meio do trabalho, no meio do dia. E a resposta que ela recebia? Que era fraca, que exagerava, que a dor era punição divina, que devia oferecer o sofrimento como penitência e ser grata pela oportunidade. E ela ficava ali, sozinha com isso, sabendo que no mês seguinte ia acontecer de novo. E no mês depois. E no mês depois. Sem fim. Sem explicação. Sem ninguém que dissesse: eu sei. Eu acredito em você. Isso é real. Assim mesmo, ela se levantava toda manhã e ia trabalhar, porque era isso que se esperava. Hoje, você tem à disposição absorventes descartáveis com múltiplas camadas impermeáveis. Absorventes internos. Coletores menstruais. Calcinhas absorventes. Analgésicos de venda livre em qualquer farmácia. Pílulas que regulam o ciclo. Aplicativos que te avisam com dias de antecedência. Especialistas treinados para ouvir. Diagnósticos por ultrassom. E, em alguns países, o direito legal de se afastar do trabalho quando a dor for clinicamente incapacitante. Essa distância entre o mundo dela e o seu não tem apenas séculos entre si. Tem pesquisa, tem dinheiro investido, ainda que tardio, ainda que insuficiente. Tem vozes que insistiram, que documentaram, que recusaram o silêncio por tempo suficiente até serem ouvidas. Mas algo permanece parecido. A tendência de baixar a voz ao dizer a palavra menstruação num ambiente de trabalho. A relutância de muitas mulheres, ainda hoje, de nomear a intensidade do que sentem por medo de parecerem fracas ou dramáticas. A ideia, ainda presente em muitas culturas e em muitos escritórios, de que o corpo feminino não deve interferir na produtividade, de que qualquer interferência é uma falha individual e não uma questão que merece estrutura. A mulher medieval não inventou esse silêncio, ela o herdou de algo ainda mais antigo,
e o transmitiu sem querer para quem veio depois. Você provavelmente carrega algum fragmento desse silêncio, herdado, sem nunca ter pedido. História não é apenas uma lista de datas, batalhas e nomes de reis. É também um inventário de tudo que os corpos humanos foram obrigados a suportar sem que ninguém julgasse necessário registrar. É a soma de todos os dias em que alguém se levantou com dor, atravessou a dor, dormiu exausta depois da dor e ninguém ao redor considerou isso digno de ser escrito. Porque era normal. Porque era de mulher. Porque sempre foi assim. Quando você entende o que significava carregar esse corpo naquele tempo, algo muda na forma como você lê a história. Você começa a ver as ausências. A mulher que não aparece no documento oficial. A experiência que não virou crônica nem registro eclesiástico. O sofrimento que foi tão universal, tão constante, que deixou de ser considerado notável e por isso não foi preservado. E talvez, ao ver essas ausências, você comece a fazer uma pergunta diferente sobre o passado. Não só o que aconteceu, mas o que foi sentido. Esse canal existe para fazer essa pergunta, toda semana, sobre as histórias que ninguém contou, sobre as experiências que foram consideradas pequenas demais para importar, e que eram, na verdade, a vida inteira de alguém.